Vamos nessa, mais uma edição do seu podcast, do nosso podcast, A Voz da Estação. Esse local massa, bacana, estamos aqui no centro da cidade, Estação da Lapa. Todo dia a gente está falando, todo dia a gente está chamando a sua atenção. São 500 mil pessoas diariamente. Pega o seu ônibus, o aplicativo ou então o metrô. Assuntos diversos, né? Estivemos ontem com o nosso querido Rafik, Mambolada, 25 anos, e hoje com meu querido amigo que já conheço há muito tempo, muito competente, médico, olha só aqui, ó, acupunturista, algologista, anestesiologista e fundador da rede de clínica Viterbo, meu querido Dr. Walter Viterbo. Valtinho, bem-vindo, Voz da Estação, tudo bem, cara? Tudo ótimo, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, que lugar bacana, diferente e pungente, né? Tanta gente para chegar aqui, bacana mesmo. Quando o Zilnei e a equipe resolveram me fazer esse convite, eu não pensei nem duas vezes, cara, porque eu já passava por aqui, já via o local, né, esse aquário, esse local de estúdio tão bacana, tão diferente, no meio das pessoas. Eu disse assim, pô, a gente vai ajudar muito, a gente vai fazer muita coisa legal e tá acontecendo. Saúde mental. Eu entrevistei ontem o Rafik, Dr. Viterbo, e ele falou de um período que ele, na verdade, ele é acompanhado por terapeuta, psicólogo e tal, há muito tempo, desde sempre. E ele falou da importância de cuidar da saúde mental, de cuidar da saúde espiritual, do apoio da família. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto. Muito bem. Sem saúde mental, a gente não consegue fazer mais nada, né? Você vê que às vezes as pessoas estão bem na vida, e vamos citar aí exemplos de grandes artistas, né? Que de repente desistem dos seus projetos. Recentemente uma tenista desistiu, né? Na Olimpíada. Então, assim, sem a saúde mental, principalmente sem o equilíbrio, essa pessoa, ela deixa de ser alguém que vai fazer algo de bom, de positivo. Então, cuidar da saúde mental, antes de tudo, é o primeiro princípio para a pessoa estar bem e poder seguir na sua vida. E a gente tem visto, né, no decorrer do tempo, que há um adoecimento crônico. Vamos dar um destaque ao Covid, né, a pandemia que durante quase 2 anos fez o mundo inteiro repensar muita coisa. Vimos, né, muitas mortes, todo mundo perdeu um parente, um amigo, vários amigos. Verdade. Foi uma coisa real, foi dentro da sua esquina, da sua casa, do seu vizinho, todo mundo perdeu. E foi para uma reflexão muito grande, né, do que a gente pode e deve valorizar na vida. Mas, infelizmente, os números de afastamento por adoecimento, os números de suicídio, os números de improdutividade, né, o absenteísmo, que é a pessoa faltar ao trabalho com mais frequência, o presenteísmo, que não é um termo muito conhecido, mas é o inverso, é o colaborador que vai para o trabalho, mas não rende. Então, ele está doente, ele está indo bater o ponto, mas ele não produz mais. A gente vê isso até no esporte, no futebol, né? Jogadores de grande desempenho, de repente, o cara não está rendendo. Às vezes, quando você vai ver a vida pessoal dele, tem alguma alteração na saúde mental dele que está impedindo que ele volte a desenvolver com a mesma capacidade o seu trabalho. Então, assim, a saúde mental, ela se tornou, né, algo de importância muito grande, inclusive para os governos, para as companhias, para as empresas. E a gente destaca agora na semana do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, e na semana em que o mês de maio vai ter também a obrigação de uma norma, né, a NR1, em que essa norma ela vai obrigar as empresas a fazer diversos ajustes, porque a saúde mental do seu colaborador passa agora a ser fiscalizada e os colaboradores terão essa proteção de que as empresas deverão tomar atitudes para prevenir ou para mitigar o adoecimento mental desses colaboradores. Ô, Valtinho, você acha que antigamente as pessoas tinham menos doenças mentais ou realmente hoje, por termos aí as redes sociais, a mídia, né, as pessoas estão mais doentes? Eu acho que as duas coisas, né? A gente primeiro está diagnosticando mais. A verdade é que antigamente aquela pessoa ou ele tinha um desequilíbrio muito importante e era colocado no hospício como maluco, né? Não tinha um meio termo. Ou então ele está dentro da sociedade
e deveria ser medicado, tratado, mas não tinha muito o que se fazer, ou não se dava o diagnóstico, não se dava o respeito, né? Então, assim, a gente tinha muita gente doente que não era diagnosticada. Mas, efetivamente, o adoecimento mental, ele é gradativo. A gente percebe, ano a ano, uma população mundial adoecendo. E, se a gente for ver, ela começa já na infância. Se você pegar hoje, outro dia eu estava conversando com alguns pais, alguns vizinhos lá do lugar onde eu moro, que a gente tem escolas a 5, 10 quilômetros do nosso lugar de moradia. Mas tem pais que preferem colocar o filho a 30, a 40, porque é uma escola bilíngue, que é melhor. Por que você não vai morar lá perto? Não, ele vai no transporte. Vamos pensar o que é isso? A criança é acordada às 5h30 da manhã, porque ela não acorda. Então, o primeiro grande problema na saúde mental é você agredir o sono. O despertador é um dos maiores criminosos da saúde. Porque no momento que você não está habituado a acordar naquele horário, que você é acordado por um despertador, você já está agredindo a sua saúde. Então, a primeira coisa é, se eu tenho que acordar às 6, eu vou dormir 10. E não fico até meia-noite, 1. Aí essa criança, entre 5h30 da manhã e 6 horas, ela é aprontada, né? Ela é obrigada a comer mesmo sem fome de manhã cedo, mas ela tem que comer ali. E aí ela vai pegar um elevador lotado, porque todas as crianças do prédio também estão descendo na mesma hora. E aí vai entrar numa van, num transporte escolar, que vai passar em 6, 7, 8 casas às vezes. Ela vai chegar na escola às 7h30, 2 horas depois que ela acordou. Todos os dias, desde os 5, 6 anos de idade. Então, o adoecimento já começa aí. Aí, com 6, 7, ela já tem as telas, já tem iPad, já tem iPhone, já tem streams. E aí, tome-lhe a começar a impregnar esse cérebro de informações. Só para você ter uma ideia, um faraó do Egito, que naquela época era, vamos dizer assim, o máximo possível na Terra, tinha menos informações do que uma criança de 6 anos de idade. Hoje as crianças de 6 anos de idade já são bilíngues, já fazem 2 esportes, já conheceram vários países, já foram em vários lugares, já viajaram de avião. Então, o conhecimento, né, a saturação mental, também vai ao adoecimento, porque é um exagero. Não sou contra a cultura, mas se você tem um exagero, você passa do limite da normalidade. Aí essa criança cresce dos 5 aos 10 anos nesse modelo, e aí vem as competições, e aí vem as redes sociais, as ostentações, o bullying, né, que é um grande veneno também. Né? Eu até hoje vejo que algumas escolas já começam realmente a deixar isso como um tema importante. Né? Tem escolas que escrevem, olha, não toleramos o bullying. Né? Tem, olha, semana de prevenção para que isso não aconteça. Isso é muito bom, porque o bullying é muito legal para quem faz, mas é muito ruim para quem recebe. Né? Então, essa tolerância ao bullying, ela realmente precisa ser cada vez mais levada a sério. Aí essa criança se torna um adolescente já doente. E aí eu vejo no meu consultório crianças, adolescentes de 11, 12, 13 anos tomando remédio de tarja preta, já medicado por psiquiatra. E não são poucos. Eu falo, peraí, tarja preta a gente dava para doido. Depois passou a dar para uma população já idosa. Depois para alguém que está muito descompensado. Criança de 12, 13 anos, e não são poucas que chegam lá, adolescentes, com TDAH, com aqueles distúrbios de comportamento, de atenção, hiperatividade, tomando medicação já desde os 13. E aí você tem uma sequência, né, de fatores físicos. Antigamente, o ser humano, ele dormia ao pôr do sol e acordava quando o sol nascia. Eram 12 horas de sono. Hoje, quem dormir 8 já é vagabundo, dorme 8 horas. Que absurdo. Então, a redução do sono, por quê? Por causa das telas, de novo. O pai vai dormir, a mãe vai dormir, o menino está no quarto. Ele pega o celular e começa a conversar com os amigos, entra em grupo. Que hora essa criança está dormindo? Que hora esse adolescente está dormindo? Mas às 5h30 da manhã no outro dia, o pai vai bater na porta e acordar ele. Então, a doença mental está uma fábrica interminável de pessoas. E o futuro é o quê? Muito mais pessoas doentes. Vou te falar uma coisa, você que está do outro lado aí, é uma oportunidade fantástica o que você está ouvindo nesse exato momento, né? São informações novas e, assim, preocupantes, porque o que o Dr. Walter Viterbo está comentando é a realidade de quase todo mundo. De você, seu filho, ter que acordar às 5h30 da manhã, no pique, sem fome, fora a pressão do estudo, da nota, né? Claro que na nossa época também existia isso, mas hoje... Proporcionalmente é muito menor, né? Muito, mas é muito, muito, muito. Ô Valtinho, o corpo, ele responde quando você não está bem mentalmente, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho de estresse, né? Então, fatores estressores. Quais são os fatores estressores? Tudo aquilo que a gente citou. Qualquer coisa que o corpo possa perceber como risco,
o corpo vai responder com adaptação. Esse é o princípio do fator estressor e da resposta do ser humano, e a gente vai caracterizar isso como estresse. Então, exemplo, a violência, o trânsito, a chuva, a economia, a política, o esporte, tudo que for algum fator que desperte na percepção humana como algo que mexe no seu equilíbrio, o corpo vai responder se preparando para lutar ou fugir. Isso é o natural da gente. Até certo ponto, isso é normal, isso é positivo. Existe o estresse, que é estresse positivo. Olha, eu vou gravar hoje às 12 horas, que bom, me preparo, vou ler alguma coisa, bacana. Mas quando esse estresse se torna muito constante, como se a pessoa fosse todo final do ano fazer um concurso, uma viagem, uma meta, ele começa a ter essa resposta tão frequente que o corpo adoece. E aí vem o destresse, que é o efeito negativo constante desse fator estressor. Então, a gente está diante hoje de uma situação em que as pessoas estão o tempo inteiro se preparando para lutar ou fugir. Como se fosse um carro que você está a 200 km por hora acelerando sem parar numa linha reta. Esse motor não vai ter a mesma duração de um outro que você fez, né, toda a manutenção, que você vai acelerar, vai frear e vai fazer o carro descansar também. Então, o que acontece é que as pessoas estão respondendo com tanta frequência, com tantas horas por dia, colocando essa adrenalina em alta, esse cortisol em alta, que os órgãos vão começar a responder, porque o hormônio é quem informa para o órgão, né? Então, o coração bata mais rápido, o fígado libera mais glicose, pulmão tem uma frequência respiratória maior, sono não aprofunde que você está em risco, então o sono fica prejudicado. Quando você está estressado, você não dorme bem, porque o próprio corpo fala, olha, você está em risco, eu não vou deixar você ter o sono profundo, porque qualquer barulho você precisa correr, você precisa fugir. Então, o ser humano é um animal que foi preparado para lutar ou fugir. Isso é sobrevivência. Só que o fator estressor é como se o leão estivesse rugindo para você na sua porta o ano inteiro. Então ninguém aguenta correr o tempo inteiro. Agora, Valtinho, me diga uma coisa, doutor Walter Viterbo aqui no podcast Vozes da Estação. E faz o quê, cara? Como é que você pode relaxar? Como é que você pode ter tempo? Você pode estar tranquilo? Você pode estar tomando o seu chá? Minha querida Valneide está do outro lado aí, tranquilidade. Faz como, cara? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Não existe a bala que mata Kennedy, né? A gente tem que imaginar que cada pessoa ela é individual. O seu problema é seu, o meu é meu, da equipe técnica dele, do nosso ouvinte. Cada um tem o seu problema. Existem muitas formas de você avaliar, de você repensar, de você modificar ou modificar-se. Então, eu posso, por exemplo, me importar com algo que está acontecendo ou não me importar com aquilo e mudar a minha percepção sobre aquilo. Mas outras coisas eu não consigo. Como é que eu vou não me importar com a violência? Não vou me importar com o trânsito, não vou me importar com a economia, com a política. Eu vou me importar porque eu não tenho como fugir disso, porque eu estou inserido nela. Então, eu preciso mudar a minha percepção sobre as coisas que eu não posso mudar. Esse é o primeiro princípio. Então, assim, de forma clara, o que eu posso fazer para melhorar ou mitigar os riscos do estresse em mim? Primeiro de tudo é você repensar. O que realmente me incomoda? Quais são as minhas metas? O que está me estressando? Quais são os fatores estressores? Então, eu citei o exemplo. Se eu quiser que um filho e uma filha minha vá estudar numa escola bilíngue e tal, eu vou morar perto. Eu não vou fazer isso com a criança de botar para ela ir estudar numa escola longe. Porque aí é uma responsabilidade minha diminuir 1, 2 horas por dia de transporte. Se eu quiser, ao final do ano, fazer uma viagem, eu vou trabalhar um pouco mais ou eu vou gastar um pouco menos. Mas eu vou me ajustar, eu não vou viajar para depois pagar o cartão. Se eu acho que a gente tem que ter uma meta para resolver tal problema, eu vou ver se essa meta é execuível. Também não vou querer comprar helicóptero e avião. Porque mesmo que eu trabalhe, honestamente, eu não consigo juntar dinheiro para comprar helicóptero e avião. Então, eu mudo a minha meta. É nesse momento em que você faz as suas reflexões que você vai redirecionar o carro da sua vida. Só que muitas vezes a pessoa está sob tanta pressão que ela não consegue mais ter o equilíbrio, o discernimento no pensamento. Então, as pessoas estão tão estressadas, estão tão sob pressão, que não conseguem ter o bom senso de pensar. E essa é a hora de pedir ajuda ao familiar, ao amigo e, obviamente, ajuda profissional, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao médico em geral. Existem, todo mundo sabe, é muito conhecido hoje, todas as técnicas de mindfulness, né? A acupuntura, da qual a gente tem lá a clínica, a yoga, o reiki, a massoterapia, a psicologia. Existem inúmeras formas de você tentar se reencontrar. Mas eu digo sempre o mais importante. O paciente fala assim para mim, doutor, eu vim aqui porque eu estou querendo separar do marido.
Aí, pela volta, eu vim aqui, eu quero voltar para o marido. Eu fiz, olha, nas duas situações, a decisão é sua. O que a gente vai fazer aqui é fazer uma acupuntura para você relaxar e você ter bom senso para tomar a sua decisão. A gente não dá opinião se você deve voltar ou se você deve separar. Isso aí você vai lá para o psicólogo, vai para alguém que tem mais capacidade de lhe orientar. No caso da acupuntura, a gente vai produzir mais endorfina, diminuir mais sua adrenalina para lhe dar discernimento. Sai do sistema nervoso simpático, aquele da luta, da fuga, para o parasimpático, que é aquele que você vai relaxar, repousar e refletir. E aí, de novo, você dirige o carro da sua vida. Ou você ouve, ou você vai ser ouvido de alguma forma, né? O mundo vai lhe dar uma rasteira caso você não escute. Mas se a pessoa não quer ouvir, não quer mudar, ele vai pagar o preço. O corpo, que foi a sua pergunta, vai mostrar que está doente. Ele começa, às vezes, roendo unha, começa, às vezes, com problema de pele, gripa mais, o sono está ruim, começa a ficar mais irritado, altera o intestino, às vezes está com diarreia, às vezes está obstipado, altera o ciclo menstrual. O corpo vai falando para a pessoa, olha, deu tempo, você está adoecendo. Mas algumas pessoas resistem de enxergar esses sinais. E muitas vezes esses sinais são vistos, infelizmente, num AVC, né, num derrame, são vistos em uma situação de um infarto, de uma situação muito mais complexa e, às vezes, até irreversível. Valtinho, você é a favor de fazer um check-up anual, um check-up semestral? Porque muita gente diz o seguinte, vai mexer no que está lá parado, mas também se você não fizer um exame, você não vai ter a resposta, né? É a mesma coisa do carro. Não vou levar meu carro para revisão, porque quando eu chegar lá, eles vão inventar de trocar a paleta do lima. Se você não levar o carro, inevitavelmente aquele óleo vai ficar velho, aquela gasolina, aquele, sei lá, motor, alguma coisa, aquele filtro de ar vai quebrar, você levando ou não levando. Então, voltando para o ser humano, né, no nosso protocolo semear sempre, a letra E é exames preventivos, né? Logo a segunda. Então, assim, se você não faz exame preventivo, como é que você vai perceber as coisas? E aí agora bora falar uma coisa bem séria. No caso das mulheres, o câncer mais prevalente é o de mama, que ela pode, com um simples autoexame, perceber que algo está diferente. A pessoa conhece o próprio corpo e fala, estou com um caroço aqui. O homem, ele pode uma vez por ano ir ao urologista a partir dos 40 anos e ser acompanhado com toque, outras formas que já existe diagnóstico hoje, inclusive até através de ultrassom. Você pode perceber que nesses dois casos, que são os cânceres mais frequentes na população feminina e na população masculina, são preveníveis. E se você pega um câncer com 6 meses, 1 ano de estágio e outro com 5, 10 anos, é claro que aquele câncer mais velho vai ter muito mais, um prognóstico muito pior. Então, a prevenção é óbvia. Vamos lá para a dermatologia. Às vezes tem um sinalzinho quando vai ver, é um câncer de pele que era benigno e pode virar um maligno. Então, assim, tudo isso hoje a gente tem a disponibilidade. As pessoas têm capacidade de pagar consultas, as pessoas têm capacidade de ter um plano de saúde, mas a gente também tem que valorizar o nosso SUS. O nosso SUS, ele merece todo respeito. É o único país no mundo que todo brasileiro tem direito a ter saúde, pago pelo governo. Tudo bem que é difícil para um país pobre dar saúde de alta qualidade para 230 milhões de pessoas. Mas existe, você pode fazer aqueles programas de saúde da família, existe algumas formas na UPA, sei lá, existe um caminho, e mesmo que você não tenha acesso a um plano de saúde, você não tenha condição de pagar, não justifica você não procurar um médico pela rede gratuita do governo. Existe. Então, assim, a medicina preventiva, ela é a mais importante de todas. O check-up, ele é obrigatório. Alguns exames, a depender da idade, são obrigatórios a partir daquele ano. Por quê? Porque a estatística mostra que vai acontecer. A gente tem uma coisa chamada estatística. Nunca vá contra a estatística, né? Aquele Soros lá nos Estados Unidos fala, nunca aposte contra o dólar. Eu falo, nunca aposte contra a estatística. Se X% da população vai ter câncer de mama, X% da população vai ter câncer de próstata, vai ter. Porque a estatística, ela é uma matemática que mostra isso com o passar do tempo. Eu sou testemunha de que anualmente você precisa fazer o seu check-up, porque 3 vezes que eu fiz, descobri que eu estava com problemas que foram resolvidos com cirurgias. Então, 100% aqui. Você falou da palavra semear. Já conheço, adoro inclusive quando você cita, quando você dá a explicação. Então, para quem está do outro lado aí, semear, o que é que significa para o Dr. Walter Viterbo? Vamos lá. Semear foi uma campanha que nós desenvolvemos lá na clínica, juntamente com o famoso Janeiro Branco, que eu juro que eu dei essa ideia desse nome.
Mas depois descobri que outros já deram também antes, então eu não sei quem é o pai, também não importa. Importante que o Janeiro Branco é uma campanha extremamente importante com relação à saúde mental. A gente tem vídeos gravados desde 2014, né, mostrando que o Janeiro Branco foi uma campanha que a gente criou lá na clínica, e aí criou esse acrônimo da palavra SEMEAR, onde cada uma dessas 6 letras vão dar dicas para a pessoa prevenir ou tratar o estresse. S é sono, como a gente já citou aqui, uma pessoa que dorme mal, ela está estressada. Durante o sono, a gente libera o GH, que é o hormônio do crescimento. Quer parar? Não, pode falar. Vamos seguir? GH. Então, a gente tem um hormônio do crescimento que, mesmo que você já tenha parado de crescer, ele é importante para a renovação celular, para a prevenção dos tumores, das massas, do câncer. Aí do CMA, letra S, a gente vai para a letra E. Letra E é o quê? Exames preventivos, aquilo que a gente puxou o assunto. Os exames preventivos, se a gente faz, está se prevenindo, se não faz, com certeza o estresse vai chegar. A letra M, né? CMA, né? A letra M, a gente vai falar sobre metas. Se a gente traça metas inexequíveis, a gente está criando estresse para a própria pessoa. Então, eu falei de novo, no final do ano, eu vou comprar um barco, um avião, um navio e um helicóptero. Você não vai conseguir fazer isso. Aí você traça uma meta e vai se matar de trabalhar e vai chegar na hora não vai fazer, então sua meta foi uma meta inexequível. Então, trace metas exequíveis. A outra letra E está relacionada com exercício. A atividade física dispensa comentários. Todo mundo sabe da relevância de quem se cuida, de quem cuida do corpo, vai prevenir dor, vai prevenir infarto, vai prevenir uma série de alterações se você se cuida. Né? A letra A, alimentação. A saúde começa pela boca. Hoje, todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Ninguém pode dizer assim, açúcar, eu não tenho se é bom, se é ruim, leite, gordura, fritura, enlatados, embutidos, sal. Todo mundo sabe o que de verdade faz bem e o que faz mal. Grelhados, saladas, frutas, a gente sabe que faz bem. Então, a alimentação é um fator que pode prevenir ou é um fator que, negligenciado, pode aumentar o estresse. E o R, né, CMEAR, fala de relacionamentos. E aí eu abro 3 relacionamentos. O que você tem na sua família, seu pai, sua mãe, seus tios, é um relacionamento. Você tem com sua esposa, com seus filhos, é outro relacionamento. E o do trabalho, que é o profissional. Nesses 3 pontos, aí a gente chama de uma pirâmide dos relacionamentos. Se a pessoa está brigando em casa, está brigando no trabalho, está preocupada com a saúde da família, ele está doente. Ele está doente porque realmente é muita coisa, né, o relacionamento em relação ao estresse. Só para a gente concluir, existe a segunda palavra que nós lançamos no ano passado, que é o sempre. São mais 6 letras que a gente desenvolveu, que também dão dicas. Você está em casa de bobeira e fica imaginando as palavras e aí vai criando? Eu diria que Deus manda uns anjos de madrugada me soprarem no ouvido que eu acordo. Nossa, tem Quantas isso. horas você dorme por dia? Durmo bem. Eu durmo todos os dias entre 9h30 e 10 horas da noite. Eu me deito. Todos os dias. Sábado, às vezes, tem alguma coisa, eu vou até meia-noite. Eu tenho um apelido no grupo, nos amigos, de Cinderelo. Que meia-noite em diante não me chama para mais nada, que é muito raro. Mas muito raro. Depois de meia-noite, você me vê acordado. E durante a semana é impossível. Eu trabalhei muitos anos de plantão como anestesista e como estudante, né? E ainda tivemos também, a nossa amizade começou lá no Bleio do Carnaval. Então, nos anos 90 até os anos 2000, eu tinha estudante de medicina, residente de anestesia, anestesista e, em paralelo, dono de bloco de carnaval. Ou seja, a minha vida era à noite. Eu dei muito plantão e também muitos eventos. E depois que eu parei a anestesia e, obviamente, saí também desse ramo de entretenimento, a primeira coisa que eu priorizei foi essa. Eu preciso cuidar do meu sono. E eu deito às 9h30, 10 horas no máximo. Desligo tela, desligo tudo, faço a higiene do sono, procuro manter o maior silêncio possível para que eu possa acordar a hora que eu quiser. E aí eu criei uma segunda coisa muito importante para mim. Eu não uso despertador. Se um dia eu não acordar, eu vou chegar atrasado no trabalho. Mas eu não uso despertador de jeito nenhum. Então tem dia que eu acordo 5h30, 6, 6h30, 7. Mas eu acordo quando meus olhos se abrem. E essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida. O meu consultório era 7, mudei para 8 e hoje eu começo a 9. Deixei de atender muita gente me reclama, eu queria esse meu horário e tal. Tem outros colegas na clínica que atendem, mas o meu horário é das 9. Para exatamente eu não ter que apertar um botão para um despertador e amanhã ter que acordar a tal hora. Então eu não uso despertador desde que eu decidi trabalhar a partir das 9. Então o meu sono é muito importante. Mas impressionante. Deu até vontade de seguir, mas eu não consigo realmente. Ainda tenho 2 filhas que precisam estar na escola, eu acordo 5h30, o despertador toca.
Ô, doutor Valtinho, me diga uma coisa. Sim, quando tem um jogo aí do seu clube, do seu time de coração, faz como? Rapaz, você acredita que ontem eu fiquei assistindo, o que nem era do coração, mas tinha a ver, aquele jogo do Inter ontem foi emocionante. Aí, no primeiro tempo, 3-1, aí eu ficava dormindo, eu olhava assim pro celular, disse, não vou olhar, e quando foi hoje de manhã, eu acordei. Eventualmente eu consigo até 10h30, 11, aquele horário miserável de 21h40, né, que a Globo inventou para acabar a novela e começar. Você me lembra que você disse que trabalhava, né, com seu pai, saía de lá e 5 da manhã já tinha que estar também falando no programa, né? É hard, né? Não é parada, ir pro jogo, fico até 12h30, 1h, no outro dia acordo 5h30, é viola. Agora, a gente já conversou, tá batendo um papo bem bacana, eu queria que você falasse da Clínica Viterbo, né? Como é uma clínica tão conhecida, né, Valtinho? Assim, por mais que alguém não tenha ido ainda, mas já ouviu esse nome em algum lugar. Quanto tempo de clínica, vocês atendem a quem? Então, nós começamos em 2003, estamos indo para 22 anos, né, de clínica, então é uma estrada já, né, é uma história. Quando eu comecei, eu ainda fazia anestesia, eu era só anestesista, depois eu fiz a formação em acupuntura e dor, e fui migrando gradativamente do centro cirúrgico para o consultório. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a acupuntura sozinha era insuficiente para tratar o todo. E aí, eu acho que o grande mérito foi a gente enxergar, aliar a medicina ocidental, da qual eu já era anestesista, com a medicina oriental, que é maravilhosa, que é a acupuntura. E a soma dessas duas trouxe a clínica da dor, que é uma nova especialidade, né? E que ela tanto permite que a gente trate a dor com medicação, com procedimentos, com bloqueios, quanto ela é uma grande aliada do não medicamentoso, que é a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, a educação física, a acupuntura. Então, a gente criou uma teoria do ser integral, do ser como um todo. Enquanto a nossa medicina ocidental, ela cada vez mais se especializa, e isso é bom. Eu tenho um médico de retina e outro de catarata. São dois oftalmologistas, um só faz retina, outro só faz catarata. Eu tenho amigos ortopedistas que tratam só de punho, outro só de cotovelo, outro só de joelho. Maravilha. Mas a medicina oriental enxerga a pessoa como um todo. E ela vai enxergar exatamente as suas relações. Briguei com meu pai, briguei na minha família, briguei no trabalho, você está doente. A acupuntura vai enxergar isso. Eu durmo mal, você está doente. Eu me alimento mal, você está doente. Eu não faço atividade física, você está doente. Na medicina chinesa, a gente chama isso de desarmonia. Então, a Clínica Viterbo, ela vem crescendo no sentido de ampliar esse atendimento integral e entregar para o paciente as opções. Então, deixou de ser uma clínica só de acupuntura, acrescentamos a clínica da dor, acrescentamos todos os outros degraus, né, que é a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, agora a homeopatia, agora a gente está com um outro projeto que é acrescentar a reposição de nutracêuticos. Não esse nutracêutico do emagrecimento, não é isso, e nem quero entrar nesse mérito. Mas o nutracêutico no paciente que precisa. Então, o paciente que não tem vitamina, o paciente que não está bem nos seus hormônios, o paciente que precisa de algum tipo de reposição de ferro, ele pode estar com dor por isso. Então, a gente está acrescentando um novo padrão de tratamento, está melhorando, ampliando a reposição desses nutracêuticos nos pacientes que necessitem, especificamente, tanto por venosa, tanto por via intramuscular ou por via oral. Então, nós estamos capacitando a equipe para entregar mais essa opção para o nosso cliente. E outra coisa que a gente fez foi ampliar para dar opção. A gente tem hoje 6 unidades, começando aqui no comércio, passando pelo Itaigara, 2 na Tancredo Neves, uma no Hangar e uma em Lauro de Freitas, no Dual. De forma que a gente consiga oferecer para a população mais locais. Porque eu imagino como hoje é você fazer um tratamento seriado longe. Eu tenho que 2, 3 vezes por semana fazer acupuntura, fisioterapia. Pô, mas eu moro aqui em Lauro de Freitas e a clínica é no comércio. O paciente não vai. Não vai. Ele tem que estar numa zona que permita ele ir fazer, de repente voltar para o trabalho ou tirar um turno. Então, assim, a gente qualificou colegas, criou uma pós-graduação de acupuntura, uma pós-graduação em dor. Hoje nós temos um time de mais de 20 médicos e outros mais especialistas que podem, né, na minha ausência, tocar a clínica como um todo. Então, não tem a clínica Dr. Walter Viterbo, tem a clínica Viterbo, onde todos estão capacitados para dar um atendimento ao cliente que lá chegar. Dr. Walter, como é a aceitação da medicina com a acupuntura? Ainda, infelizmente, com resistência de alguns, mas cada vez menos. Há 20 anos atrás, quando eu disse no meu grupo de anestesia que eu iria virar uma acupunturiatra, o colega... Não, eu falei, você é um acupunturista. Aí ele falou assim, vai ser o quê? Turista? Eu disse, não, acupunturista. Ele fez, o que é isso?
Como é que alguém deixa anestesia, uma especialidade muito boa realmente, muito organizada, de uma sociedade forte, né? E tem todo o valor que é a anestesia para uma cirurgia, para tudo, maravilhosa. E vai virar acupunturista? Eu falei, eu tenho esse objetivo. Então, a gente percebe que, no passar do tempo, essa resistência, essa discriminação foi modificada, principalmente pelos resultados. O mesmo paciente que um dia me chamou de turista, já foi como paciente e hoje fala bem da acupuntura, porque ele melhorou a dor dele, que já mandou a mãe dele, que já melhorou o joelho, que já mandou a filha dele, que tinha problema mental e que hoje está bem, só tratando com acupuntura, largou os remédios. Então, a especialidade, a acupuntura médica, vem crescendo, principalmente pela qualificação da especialidade, da sociedade como um todo, mas pelos resultados tratados. Os pacientes falando deu certo, é o melhor de todos em termos de credibilidade, né? Agora, é claro que precisa escolher muito bem a quem buscar, né? Que Mas simplesmente não é área. colocar aquela agulhinha, né? Aí isso vale para qualquer área, para qualquer coisa, né? Então você fala assim, olha, se é uma especialidade médica, eu vou procurar um especialista que tem o título registrado, hoje está lá disponível, né? Sempre que eu vou no médico, alguém fala, deixa eu ver a vida dele. Hoje ninguém se esconde, né? Então você vai no site de busca ou no site do próprio CRM, vai ver aquele profissional, ele tem título de especialista registrado, ele tem um RQE? Não, você já começa a ficar em dúvida. Não, e ele anuncia que é isso, aquilo outro sem ser. Então, assim, eu acho que o Conselho de Medicina ele é muito sério, ele é muito criterioso, e se você tem um registro lá, você merece respeito, porque não é fácil se você tem um registro de especialidade dentro do Conselho de Medicina. Eu estava conversando esse final de semana, com um conhecido, um amigo que é gerente de um grande banco. E ele me disse o quanto ele está sofrendo com assédio, com pressão psicológica, com ter que bater meta, e que já teve amigos que se suicidaram, que já teve pessoas que só vivem em hospital. É o mundo moderno, né, Valtinho? Exatamente, né? O banco é um dos exemplos. Não é o único, mas é um dos principais exemplos, né? A gente percebe, a gente atende muito bancário, né? E a queixa é muito semelhante. Risco do assalto, cada vez mais ganhando menos. Eu lembro, na minha infância, o gerente do Banco do Brasil era uma autoridade. O funcionário do Banco do Brasil era o cara ou fazia vestibular ou fazia concurso do Banco do Brasil. As duas coisas tinham o mesmo valor, o Banco do Brasil até mais. E a gente percebe hoje que esse gerente do passado ele não existe mais. Ele trabalha 3, 4 vezes e talvez não ganhe nem metade do que aquele gerente de 8, 10, 20 anos atrás ganhava. Então ele tem um poder de compra menor, com o dobro, o triplo das obrigações. Então, obviamente, é um colaborador que tem tudo para adoecer. Para resumir, que orientação você dá ou orientações para ter uma vida mais leve, doutor Walter, no dia a dia? Semear sempre. Sono, exames, metas, exercícios, alimentação, relacionamentos. Sempre. Sexualidade, escolhas, medicamentos, infelizmente, quando necessário, práticas complementares, ressignificar. Se você não pode mudar alguma coisa, mude sua percepção sobre esta coisa. E, letra E, espiritualidade. Semear sempre, né? Tá no site, tem como você ver, tem um livro lançado. É um caminho para você prevenir, tratar o estresse. Outros é simples. Seja humilde com você mesmo. Se escute. E o seu corpo vai sempre te falar. Se olhe, se enxergue, se aceite. E aí você pode tomar as decisões de modificar. Porque se você não fizer isso, você vai adoecer. Pois é, estivemos aqui com o doutor Walter Viterbo, da Clínica Viterbo, uma figura excepcional, trabalha muito com o lado humano. Simplesmente a medicina não pode ser o cifrão, né, doutor Walter? Com certeza. E eu diria que a acupuntura, ela trouxe muito isso. A visão oriental, a visão holística, a visão do ser humano como um todo, a visão da pessoa melhorar por ela própria. Isso humaniza muito, mostra a importância do próprio paciente modificar e ele próprio se curar, ele próprio melhorar. Então, assim, infelizmente, a gente vive uma década de muitas faculdades novas, de muita gente que vai sair com cursos que não são os melhores. Não existe especialidade para todo mundo, não tem residência para todo mundo. Então, tem uma quantidade de colegas hoje que tem CRM, mas não tem qualificação, não conseguiu fazer especializações. E que uma grande parte está sendo muito assediada e está aceitando situações
que não são compatíveis ao juramento de Hipócrates. Valeu. Um abraço para você, minha querida Valneide. Um beijo também. Obrigado, viu? A toda a nossa produção, Vanessa e Companhia Limitada, aos nossos queridos amigos. Não consegui ver, não. Curtir e compartilhar. Tá. Curta, compartilhe, acompanhe a Siga. gente nas redes sociais, o podcast Vozes da Estação. Todos os dias, programas aqui na Lapa, Estação da Lapa, no centro da cidade, 500 mil pessoas. E a gente vai fazer muita coisa bacana para você que está do outro lado aí. Botinho, um abraço. Obrigado. Me estressei a todos. também, não? Você se estressa? Me estressei, claro. Você ser se humano. estressa? Lógico. Santo de casa faz milagre? Não, sou ser humano. Ser humano. Ainda bem que eu me estresso. Se outra coisa, esses médicos que andam com jaleco na rua, o que você pode falar? Até a próxima.